Irmãos queridos, hoje é uma das, como o Rocha Mateus falou, é uma das ministrações mais lindas que eu conheço. É a festa de Hanukkah, e o mundo também celebra o Natal. E eu não posso, antes de falar sobre a palavra da Parashá, que, como o Mateus falou, uma das mais lindas, que é Miquetes, que é o encontro de José com seus irmãos, há uma revelação profunda que eu espero ter tempo de dar para você essa revelação, porque ela fala do final dos tempos. Hoje a palavra fala da segunda vinda de Yeshua, como ele vai se revelar aos judeus. E a gente vê em José, como a igreja não tem hábito de estudar a Torá, ela não sabe, ela acha que vai ser arrebatada amanhã e tudo vai mudar e nós vamos tudo para o céu. Quer dizer, é um evangelho uma mensagem um pouco estranha, se você vai estudar a Bíblia e ver como é época do reino dos céus vir à terra. É isso que nós estamos chamando, o reino chamar para cá. E aí eu vou te dar hoje o nascimento de Yeshua e a volta dele, numa visão que talvez você nunca viu. E eu peço você que preste muita atenção na palavra. É um pouquinho complicado, parece que é, mas não é. É muito simples. Hoje você vai entender o Natal de uma maneira lindíssima, lindíssima. Você vai entender o contexto, porquê disso tudo, mas dentro de uma visão bastante bíblica. Essa semana eu recebi 2 e-mails. Um era de um grande amigo meu, que pôs um artigo maravilhoso. Ele é um padre, é muito meu amigo e uma pessoa muito querida, e ele escreveu uma mensagem linda do Natal. E eu li e fui tremendamente abençoado com essa mensagem. E ele dizia que o Natal é uma época que Jesus sai da gruta. E assim como Jesus saiu da gruta, que você saia também da gruta, ou você vai querer viver dentro de uma gruta a vida inteira? E a mensagem foi linda. Mas eu fiquei vendo, gozado. Jesus nasceu em gruta? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu sei que ele nasceu num curral, numa estrebaria. E o lugar que ele foi colocado foi uma manjedoura. Manjedoura é lugar que se come, né? Manjedoura, de manjar. Manjedoura é um coxo, não é? Um coxo. E então Jesus nasceu no coxo. Irmãos, isso fala profundamente ao meu coração. Se não falar no seu, você tem algo errado com você. Jesus, o Messias de Israel, nascer num curral e numa manjedoura, ou seja, num coxo de comer, que boi come, vaca come, isso fala demais ao meu coração, não é? Então nós não podemos ser insensíveis com a data do Natal. Tem que deixar claro que eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu só quero clarear as coisas para você. A mensagem do nascimento de Jesus, de Yeshua, fala muito ao meu coração. Não é? Como cidadão, como seguidor dele que eu sou. Esse foi o primeiro e-mail, uma mensagem de sair da gruta, por sinal uma mensagem sensacional. Eu não tenho nada contra essa mensagem, né? Só que Jesus não estava numa gruta, ele nasceu numa manjedoura. Bom, talvez eu diria, né? Saia da manjedoura. É porque se não sair, não teria acontecido a obra de Deus, né? Ok, muito bem. E a outra mensagem que eu recebi um e-mail de um rapaz, talvez esteja me assistindo agora, me perdoe, eu não quero citar o seu nome, nem vou te identificar você. Esse rapaz estava brigando com a mulher, porque a mulher quer fazer uma árvore de Natal com a filhinha, e ele falou que Natal é pagão, que não faz, nem que se ele morrer ali, que a mulher crucificasse ele com o Natal e tudo, mas que ali não entra árvore de Natal, não entra bolinha de Natal, não entra Papai Noel, não entra nada, e está um inferno brigando lá, e me mandou e-mail. Rabino, só o senhor para esclarecer esse fato. Celebro, quebra a árvore ou não quebra a árvore? E eu disse para ele, não quebra a árvore, porque a primeira igreja é a sua família. Não estrague a festa da família, celebre com ela. A sua fé não está em árvore, não está em Papai Noel, não é? Então, aqui em Belo Horizonte, nós estamos quase celebrando Papai Noé, que de tanta água que está chovendo, tanta enchente, não é? E eu até pensei em Papai Noé, mas não pensei em Papai Noel, né? Ok. Então... eu queria, aí disse para esse irmão, falei, olha, celebre o Natal, não tem problema. Peraí, eu não sou contra o nascimento de Yeshua, não é? Então nós temos que ter isso aí. Então, baseado nisso, eu quero, antes de passar o assunto, que é muito importante,
o nascimento de Yeshua e a cosmovisão, talvez se eu vou plagiar aqui o meu filho Mateus, que ele fez uma palavra chamada fantasia cósmica, talvez eu falaria sobre o Natal cósmico. É a minha mensagem de hoje, para você entender realmente como a gente vê as coisas. Então, quanto ao Natal, eu pessoalmente, Marcelo, vejo 3 tipos de gente celebrando. Então, tem 3 tipos de gente. O primeiro tipo, quem celebra o Natal, é aquele que é um mundo incrédulo, é aquele que é ateu, é aquele que não crê em nada. O Japão, por exemplo, não é cristão. O Japão é um país budista, sintoísta, e celebra o Natal. Por quê? Descobriram a fórmula comercial do Natal. Entendeu? Eles estão nem aí se Jesus nasceu em dezembro, fevereiro, março, abril. Eles querem o espírito de compra. Não é? Então, esse é o tipo que muita gente celebrando, não é? O Natal por não crer em nada. Não é? E aí inclui aqueles que se dizem cristãos e não são cristãos. São aqueles que os pais eram católicos, os pais eram ou são evangélicos. Então ele se diz cristão, mas ele não crê em nada, não celebra, não tem compromisso com uma igreja, com a fé, nem tampouco como seguidor de Cristo. Então esses estão celebrando também essa festa. O segundo tipo, eu falo que são os cristãos de Roma. Hoje os cristãos de Roma estão celebrando no mundo todo o Natal. E eu incluo como cristão de Roma, eu incluo os católicos e os evangélicos. Né, que os evangélicos estão também seguindo uma tradição da Igreja de Roma. Porque o Natal, eu não tenho nada contra ele. O Natal eu gosto de ver o princípio católico. Ele não enrola, ele fala a verdade. Agora, se você crê, se você segue, o problema é seu. O Papa Libério, né, criou o Natal no ano 354 depois de Cristo, como o dia 25 de dezembro, que é o dia do Deus Sol. Pronto, acabou. Jesus é o Sol do mundo e ele nasceu no dia 25. Quem quiser acreditar, que acredite. Eu não sou contra você. Se você é católico, você deve seguir a tradição católica. Se você é evangélico romano, você deve seguir a tradição do Natal. Eu não sou contra. Eu quero que você tenha a liberdade de escolher que tipo de gente você é. Então, porque hoje cristão, eu não digo que eu sou um cristão, porque cristão hoje pode ser aquele que professa uma religião cristã. Talvez o cristão hoje está mais sinônimo de religião cristã do que seguidor de Cristo. Concorda comigo? Quando você fala, sou cristão, está mais falando que ele é ou católico, ou evangélico, ou testemunho de Jeová, ou espírita, ou macumbeiro, não é? É um direito dele. Eu não sou contra isso, não. É um direito dele. Nossa Constituição Federal permite o direito de crença. Nós temos que respeitar o Natal, viu, gente? Tem que respeitar, não pode quebrar a árvore, não pode estragar a festa de ninguém, não. Você tem que respeitar, porque é uma coisa legal na concepção religiosa. Da Igreja Católica e Evangélica, agora, olha, essa semana, quem tem tempo, entra na internet, eu vi tanta bobagem que os pastores escreveram do Natal, mas eu sei que eles escrevem isso porque eles acreditam assim. Para nós não tem sentido, mas para eles tem, então nós temos que respeitar. Natal é legal, Natal oficializa o nascimento de Cristo. Bom, aí então, dentro desse segundo tipo dos cristãos que celebram, lembra que eu falei cristão está mais como sinônimo de seguidor de uma religião cristã do que de Cristo. Não é? Porque você pode ser um seguidor de Cristo e não ser cristão. Meu caso, por exemplo. Eu sou um seguidor de Cristo, de Messias e Yeshua, mas eu não sou cristão, porque eu não sigo as tradições de Roma. Está entendendo? Então, dentro do segundo tipo que celebra o Natal, que é o cristão, você vai ter 2 tipos. Aquele cristão que acredita em toda a tradição cristã. E eles vão fazer culto e vão seguir as suas tradições de Natal. Aí entra, não é, a missa do galo, vai entrar toda a tradição da ceia, vai entrar os presentes de Papai Noel, que é São Nicolau. Então, quem crê em São Nicolau pode crer, não tem nada contra. Então, vai dar presente, vai colocar caramelos nos sapatinhos das crianças. Depois vem a figura do Papai Noel vestido de vermelho com barba branca, que é um saco de presente. Né? Depois vai ter presente à lareira, vai ter os trenós, aquelas coisas todas, as neves, as comidas típicas. Não é? Gente, pode celebrar. Eu não estou falando aqui criticando, não. Eu estou só querendo colocar os pingos nos is.
Esse é um tipo de cristão, que eu chamo cristão A. E tem um cristão B, que também celebra o Natal, talvez aqui caia mais o lado evangélico, que agora as manchetes dos sites cristãos são: sabemos nós que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas que importa para nós? Eu quero celebrar, e celebro. Está lá na internet, pastores famosos escrevendo isso hoje lá, postado nos sites evangélicos. Sabemos que Jesus não nasceu. E quem é que vai me proibir celebrar o Natal no dia 25? Eu quero celebrar porque eu quero. É um direito dele. Sim ou não? É. Agora, os evangélicos é o tipo B, né? O cristão B, ou seja, sabe que isso aqui não tem tradição, não é uma tradição bíblica, sabe que não é uma ordenança bíblica, mas e daí? Aí esse pastor citava lá no site dele: eu posso celebrar o meu aniversário na data que eu quiser. Se eu nasci dia 9 de julho, eu celebro dia 9 de setembro. Alguém vai me proibir? Esse é o argumento dele para celebrar o Natal. Então deixa celebrar. Se ele quer, ele sabendo que não é o dia 25 que quer celebrar, ele quer fazer a árvore. Gente, a árvore é linda, porque a árvore é bonita. Ok, eu respeito a árvore de Natal. Esse é o tipo B. E o terceiro tipo? É aquele que eu me enquadro nele. Então o terceiro tipo é gente como eu. Sou seguidor de Cristo, mas não sou seguidor de tradições cristãs romanas, porque eu sou um judeu messiânico. Então a minha identidade não é uma identidade cristã. Eu não tenho uma identidade cristã de seguidor de uma religião cristã romana. Eu tenho uma tradição judaico-messiânica, porque sou judeu, vivo como judeu e professo a minha fé no prisma judaico-bíblico. Agora, e você que não é judeu, é o chamado gentio messiânico? Você não é cristão. Cristão é aquele que adota a identidade cristã. Você não é a identidade cristã de ter uma religião cristã. Você é um seguidor de Cristo. Lembra que eu estou falando cristão, não seguidor de Cristo, mas de religião. Então, você como seguidor de Cristo, você pode seguir a Cristo de fora de uma denominação cristã. Pode ou não pode? Ou seja, você vai ser um gentio, que eu vou chamar de messiânico, para não falar cristão, né? Um gentio messiânico, ou seja, seguidor de Cristo, mas dentro do prisma judaico. É esta casa aqui. Então, se você está nessa casa, ou você é judeu, é a menorá, ou você é o peixinho, dá um close aqui, ou é o peixinho, ou é a menorá. Se você é a menorá, viva como judeu em Cristo. A Bíblia diz, Romanos 11, que os judeus foram reenxertados. Ele nasce de novo em Cristo, mas preserva as suas raízes judaicas. E o gentio, ele não nasce judeu e nem vira judeu, mas ele em Cristo, ele está enxertado na oliveira que é Israel, participando das mesmas seivas. E a minha seiva é Jerusalém. A minha seiva não é Roma. Entendeu? Então o judeu e o não judeu em Cristo, seguidor do Messias Yeshua, que não tem uma identidade cristã, seja honesto, meu irmão, olha para mim, não celebre o Natal, porque você tem que ser coerente. Ou você é cristão, seguidor da tradição cristã, ou você não é. E então eu faço uma proposta, não fique em cima do muro como igreja de Laodiceia, não. Opta. Se você quer defender a sua identidade cristã, celebre o Natal. Se você acha que a sua identidade não é cristã de religião, mas é seguidora de Cristo no prisma judaico, não celebre. É o meu caso. E estou muito feliz. Tá certo? Né? Amém? Então vamos lá, só para a gente passar para frente. Yeshua não nasceu nessa data, isso todo mundo sabe. Os evangélicos agora sabem disso, graças a Deus. 25 anos nesse país falando isso, eles entenderam que não nasceu. Agora querem celebrar porque eu quero. Então celebre, mas tudo bem, mas você sabe que não tem nada a ver. Número 2, não é uma ordenança bíblica. Agora, hoje no site lá que eu li de madrugada, está lá os cristãos falando: os anjos se alegraram com o nascimento de Jesus, nós também devemos nos alegrar. Essa é a ordenança bíblica. Ô, gente, ele está forçando a Bíblia. Se os anjos alegraram, não quer dizer que você tem que alegrar porque os anjos alegraram. Ordenança bíblica é: as festas do Senhor são, : o Shabat, a Páscoa, a Pentecostes. Aí o Deus ordena as festas. E Yeshua celebrou as festas. Por isso eu te falei, se a sua identidade é judaico-messiânica ou gentílico-messiânico, você não tem nada a ver com essas tradições que são de religiões cristãs, não de Cristo. Ok? Bom, terceiro, é uma tradição da Igreja de Roma, ela faz o que ela quer. Assim como nós temos as nossas tradições judaicas,
que não são romanas, siga quem quer. Eu não posso obrigar você a seguir a tradição judaica. Só que a que nós seguimos aqui é 100% bíblica. Ela é judaica, mas é bíblica. Porque se ela é judaica e não for bíblica, nós, judeus messiânicos da Hatzion, não seguimos. Nós só seguimos tradições judaicas se forem bíblicas. Estou sendo claro? Esta festa de Hanukkah é bíblica. João 10, 22, Jesus passeando nos pórticos de Salomão, no templo, e celebrando a festa. Então, é uma festa bíblica. Não tem uma ordenança de Hanukkah, mas ela é mencionada na Bíblia. É uma tradição judaica, mas é mencionada na Bíblia. Pelo menos mencionada. Não é? Muito bem. O Espírito de Natal hoje virou sinônimo de comércio. Né? Eu prefiro ser honesto, como fui ontem à noite, e dizer boas festas. Porque eu, sabendo o verdadeiro de Natal, vou desejar bom Natal? Então diga bom leitão pururuca, bom peru, bom pato, bom pernil. Porque você é mais honesto do que falar bom Natal. Bom Natal é Jesus nascer no seu coração. É isso que é o Natal, é Jesus nascer no nosso coração. Isso não tem dia, isso é qualquer hora, qualquer momento, Jesus nasce no nosso coração e a sua vida muda. Então, o verdadeiro Natal é mudança de vida. Agora, o Natal para ganhar dinheiro. Né? Então, celebra quem quer, não é verdade? Eu não vou destruir festa de ninguém, mas quem é um espírito de Natal hoje é sinônimo de gastar. Os shoppings estão reclamando hoje, 40% menos. Eu não sei se vocês notaram, mas as casas em Belo Horizonte, a primeira região da Pampulha que eu moro, que era a região do Natal, se tiver aí meia dúzia de casas é muito, que eu vi, pode ser que tenha mais. Tiraram, o povo não está fazendo mais isso. A tradição, estão vendo, as pessoas estão enxergando a realidade das coisas. É uma festa válida para reunião familiar? Claro que é, não tem nada contra, não é? Nada contra. Os meus pais, por exemplo, estão sentados ali, eles são messiânicos, né? Celebram as festas judaicas, mas uma das filhas não segue a nossa tradição judaica, é um direito dela. E ela quer celebrar o Natal, então ela vai celebrar na casa dela. Mas ele vai fazer um almoço para ela amanhã, um almoço de família. É diferente, porque você está no espírito da coisa. E qual é o verdadeiro sentido do Natal? Olha, eu vou fazer um Natal cósmico agora. Tá certo? Você vai entender. Se você entender isso aqui, você vai dar importância ao Natal. Sabe por que o Natal é importante? Porque você dá importância para ele. O Natal é proporcional à revelação que você tem dele. Se você dá uma grande revelação na estrebaria, no presépio, então você vai ficar um Natal de presépio. Se você dá uma importância à árvore de Natal, você vai, né? Então, irmãos, é questão da sua importância, do jeito que é a revelação que você tem. Tá certo? Então, Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, estava poeira cósmica nisso tudo. E Deus disse, haja luz. Ali começou o verdadeiro Natal. Ali começou um propósito divino. Deus queria habitar no homem. É isso aí, gente. Deus queria habitar no homem. E Deus cria um planeta, que é o planeta Terra, no meio de outros planetas, de outras galáxias, da Via Láctea. E Deus escolhe a Terra, escolhe um Sol, escolhe uma Lua e põe tudo para rodar num sistema. Isso está em Gênesis capítulo 1. Deus queria fazer um paraíso no espaço sideral, no espaço cósmico. Deus queria um paraíso. Ele pode querer ou não pode? Pode, ele quis. E esse paraíso chama Terra. Aí, o que acontece? Ele, neste lugar, planeta Terra, ele escolhe um ponto. Eu acho que ele devia ter escolhido a Alemanha, ou a Austrália, ou a Nova Zelândia, ou o Amazonas. Não, mas ele escolheu aquele pontinho ali na junção do rio ali, do rio Nilo, do Mar Morto, ali do Mar Mediterrâneo. Ali ele escolheu, ali que seria mais precisamente o Iraque. Ali que ele escolheu, ali onde é que é o Iraque, o rio Tigre, Eufrates, ali naquela Mesopotâmia, entre dois rios. Ele escolheu para colocar um sujeito que seria a imagem e a semelhança dele. Ele ia expressar o amor dele num ser humano. Já havia os seres divinos, mas ele agora queria um ser humano. Ele não queria macaco, não queria cachorro, ele queria se expressar no homem.
E aí ele já tinha escolhido este planeta Terra, e Deus enfeita essa Terra. É isso que os cientistas não entendem. Deus enfeitou essa Terra. E colocou lençóis de petróleo, de água, de gás. Colocou tudo que o homem ia descobrir. Ele já sabia. E ele coloca 1 milhão de tonalidades de verdes. Coloca uma constelação e fala, isso é para enfeitar a sua noite, porque eu vou criar um que representa a minha imagem, a minha semelhança. Ele coloca em Gênesis capítulo 1, um astro maior chamado Sol para me aquecer, mas não mais, diga, não mais, do que naquela época de Adão, 35, 30 graus. Hoje o homem despenando a natureza, 40 graus. Mas ele não criou a terra para 40 graus. É insuportável. Ele criou para uma temperatura equilibrada. Nos polos ele colocou calotas de gelo para resfriar a água e para dar no Equador, onde o sol bate mais forte, uma temperatura agradável. Onde tudo ia funcionar, onde tudo funciona, as mananciais, as fontes, as cascatas, as cachoeiras, os rios, o mar, a pressão atmosférica que não deixa a água sair e voar para o espaço. Tudo funciona. Ele colocou povos no mar chamado de peixes e cardumes, e ele fez isso e criou aquela coisa, aquele presente embrulhado, e disse, Adão, é teu. Porque o salmista fala que Deus criou os céus e a terra para que você governe a terra. Você agora é o governante desse presente. Este presente chama terra. E o espaço sideral não tem uma terra igual, porque ele criou assim para o seu semelhante, a sua imagem, a semelhança, a sua criatura. E aí o que aconteceu? E estava tudo indo muito bem. Estava tudo indo muito bem. Mas ele deu a expressão do seu amor. E a expressão do amor de Deus foi, ei, olha para mim. Você decide. Quer ficar no planeta comigo? Eu virei a cada tarde passear com você. E diz a palavra que Deus passeava com Adão na viração do dia. Ou seja, às 6 da tarde, quando aparecia a primeira estrela. Ali começa o dia, por isso que os judeus comemoram o dia no pôr do sol. Porque ali Deus passeava, ali fala que houve tardes e manhã, então começa pela tarde e termina com a manhã. E naquela maravilha de Deus passear com o homem entender Deus, o homem fazia parte do projeto divino, Deus dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio era, olha, já tem uma turminha aí que protestou. A primeira turma de protestante foi Satanás e seus demônios. E eles foram lançados por terra. Estão aí, mas não dá crédito a eles não. Meus seres celestiais também têm um livre-arbítrio de me servir. E 1/3 não quis me servir. Mas você vai me servir. Você vai governar essa terra. Ele não deu essa terra. Preste atenção que isso é Natal. Entender essas coisas faz parte do Natal. Você não vai... Quem vai governar a terra não é o mal. É você. Não é Satanás e seus demônios, mas você vai governar essa terra. E você entende isso. Mas os crentes não entendem, porque dão mais valor a Satanás do que a ele, própria autoridade que ele tem. Falta o conhecimento de autoridade, quem você é. Mas esse Adão pisa na bola. Não aceita esse livre-arbítrio e tinha regras. Quem ama estabelece regras. Quem ama põe limites. Não existe amor sem limites, porque isso não é amor, isso é libertinagem. Ou sei lá, outra palavra que você quer dar. Mas o amor tem limites. Quem ama um filho dá limites a ele. Agora vem a lei da palmada, deixa eu só passar uma palmadinha em vocês aqui. Já passou, vai aprovar, e quem bater uma chinelinha no filho vai responder processo na delegacia. O filho é meu, não do Estado, mas o Estado é que manda nele. Não pode xingar o menino, não pode dar uma chinelada, não pode fazer nada. A lei 7674, né, uma coisa assim, 7675, sei lá. Bom, é um problema sério. Eu sou contra o espancamento, tirar a ferida no filho, bater com a mão, isso não se deve fazer nunca. Mas a Bíblia fala que uma boa varinha é um remédio santo ali para ele crescer dentro de limites, porque o que ama põe limites. Eu quero, não quero,
não gosto, não como. Porque as crianças nascem protestantes, né? Não quero, não gosto, não como. Come angu, meu filho, não quero. Come verde, não sou coelho. Menino nasce assim. Aprende o não. Por que não aprende o sim? Nasce protestante. Não. Então, eu amo meu filho. Agora, não posso dar a vara, tem que aposentar a vara, aposentar a chinela. Não quero comer verde, não coma. Eu quero pôr a mão no fogo, ponha. Eu quero pular na piscina de 3 metros, pule. Não pode bater. Eu não sei o que vai acontecer. Aliás, sei sim. Mateus 24. O amor vai se esfriando no mundo, porque o homem vai ficar um monstro, sem limites, sem cabresto. Você entendeu a minha linguagem crítica? O homem virou um animal. O homem sem Deus e sem limite vira animal. Vocês vão ver no Museu da Inquisição que nós estamos construindo, como eram os objetos de tortura. Eu nem falo aqui que eu tenho vergonha de falar. Eu vou mostrar lá um arranca-seio das mulheres, tá? Vou mostrar como é que era o arranca-seio das mulheres. Vou mostrar. O mundo tem que ver essas coisas. O mundo tem que ver onde chega o homem sem Deus ou por uma religião. É um perigo religião, que tampa os entendimentos e fica cumprindo tradição e fanatismo. Bom, mas aí Adão peca e entra uma maldição. Qual é a maldição que entra? Entrou a morte, diga, a morte. Olha, restaure, os cristãos falam pecado original, mas você não está seguindo uma tradição cristã romana, está seguindo a tradição bíblica. A tradição bíblica não fala em pecado original, não existe pecado original. Adão pecou, você que leva, você herda dele uma maldição. O que é isso? Que Deus é esse? O que existe então? Uma herança pelo pecado. Essa herança é de morte. Essa morte espiritual e a morte física. O que é a morte espiritual? Adão perdeu a conexão com os céus. É isso que Adão perdeu. Perdeu aquele caminhar com Deus. Perdeu, seus ouvidos não ouvem mais Deus. Esse é o homem sem Deus, ele não consegue ouvir. Ele vê a cruz, vê tudo, mas nada para ele tem sentido. E o diabo vem e joga o menino Jesus, que não tem poder nenhum, tá? Porque se Jesus permanecesse menino, não haveria redenção no mundo. Porque Jesus, por que Deus, na minha opinião pessoal, não deu uma data de nascimento? Porque não queria frisar o nascimento, mas sim a morte. Porque é na morte que está a redenção, na morte que está o perdão dos pecados, na morte que está o novo nascimento, na morte que está o meu Natal. É na morte dele que o Natal existe. Não é no nascimento dele, mas é na morte dele. Então, se querem incentivar o Natal, celebrem a morte dele. Porque a morte dele, ele ressurgiu dos mortos e venceu a morte. E nele nós venceremos a morte também, porque está escrito. Porque na vinda dele, os mortos em Cristo, que morreram na crença de um Cristo, ressurgirão primeiro. Esse é o meu Natal. Por isso que eu não vou colocar a ênfase no nascimento quando Deus não quer. Porque não é o menino Jesus de uma estrebaria que me salva. É um Yeshua de 33 anos e meio que foi cravado naquele madeiro por mim. É possível entender a mensagem de Natal? Se você não quer, eu lhe dou um presépio na saída. É o seu direito. Jorge preparou algum presépio para os crentes rebeldes. Jorge não comprou. O que aconteceu? O reino dos céus era invisível, mas Deus veio à terra para fazer manifestar a sua glória. O salmista diz que Deus criou a terra para manifestar a sua glória. E o centro da sua glória é você, da glória dele é você, somos nós criados, porque o rosto dele é a bênção arônica. Ivarecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai panavelecha viruneca, que o rosto dele resplandeça sobre mim. Este é o maior Natal.
o rosto dele resplandecer em mim, a natureza minha sendo vencida, a natureza carnal, humana, degradante, sendo vencida por uma natureza divina. Por isso, o novo nascimento começa dentro de nós. O Natal não é uma data, o Natal é uma experiência pessoal. Esse Cristo em mim muda. E João capítulo 3, verso 3 fala que nele eu nasço de novo. We can born again. Para quem não entendeu, ele nasce de novo into my spirit, dentro do meu espírito. Então, aqui é o reino visível. O que é a terra? Nada mais, nada menos do que ver o reino. Deus não coloca isso em Marte, não coloca isso em Plutão, não coloca isso em Júpiter, Ele coloca na Terra. Os cientistas não podem ter essa inteligência espiritual que eu tenho, a menos que ele quer ser cientista numa inteligência superior. Como Einstein foi, que entendia e dava glória a Deus porque descobria as coisas. Eu falei, não, sou eu que descubro, eu só entendo a mente dele. Um Criador dos céus e da terra. Então Deus quis que o reino dos céus fosse para um lugar físico, para que você possa poupar nele, e sentir o poder dele, e reinar com ele. Nessa situação, Adão sem pecar não precisaria de Yeshua. Aonde estava Yeshua? Estava na criação, diz Colossenses 1. Por ele todas as coisas foram criadas, mas não havia cruz, não havia calvário, não havia nascimento virginal, porque o homem não havia pecado. Se o homem não tivesse pecado, estaria gerando filhos da luz. Mas hoje o homem gera filhos das trevas. Toda criança que nasce é um filho das trevas, até que ele se converta. Essa é a grande realidade e dura realidade. Então, não havia necessidade de Yeshua nascer num Natal, ou numa data, ou numa mulher. Não havia. Mas como o homem pecou, o que Deus faz? Deus deu o homem como governador do planeta Terra. Mas se ele não pecasse, mas o homem pecou, o Espírito Santo de Deus, diga, o Espírito Santo de Deus sai, vamos falar assim, do governo. Adão só podia governar a terra por quê? Porque ele estava no Espírito Santo de Deus. Porque ele foi criado com o Espírito Santo de Deus, quando Deus soprou nele. E quando Deus sopra, sai o Espírito dele. Se eu ganhar uma baforada de macaco, eu ganho o sopro do macaco. Se eu ganhar um arroto de cachorro, para aqueles que gostam, eu ganho o sopro do cachorro. Mas se eu receber um sopro de Deus, eu recebo o Espírito dele. Deu para entender? E Adão, nessa situação, governava. Está entendendo? Mas pelo pecado, o Espírito Santo, vou usar uma linguagem técnica, didática, é como se fosse embora. E isto era a árvore da vida. A árvore da vida, Etzheim, a árvore da vida é o próprio Yeshua. Ele é o Logos que estava aqui sob uma forma de presença. Mas não tinha uma cruz, não tinha um calvário, porque não havia pecado. Ele volta. E esse mundo sem o Espírito Santo entra em caos. Diga, caos. O mundo sem Deus é caos. Me perguntaram, Rabino, o senhor está um homem sabedor de todas as coisas. Estou me elegendo aí como o super crânio do Brasil aí. Tudo me perguntam. Eu não sei por que faz tanta pergunta assim, mas amém. Eu estou feliz por responder. E uma das perguntas que me fizeram foi isso. Como explicar esse paraíso? Por que o senhor acredita, Rabino, no seu prisma, que o mundo vai melhorar? Eu estou querendo montar essa empresa. Vai melhorar, eu vou ganhar dinheiro, vou prosperar. Fale, Rabino, fale. Eu falei, nada vai prosperar. Tudo vai ser crise. A Europa está em crise, os Estados Unidos está em crise, o Japão está em crise. Espera aí, o Brasil vai entrar em crise.
crescimento do PIB já foi zero esse último trimestre, e provavelmente ano que vem pode até ter negativo. Não cabe a mim falar de prosperidade num sistema falido. O que eu passei para esse irmão? Pode investir, faça sua firma, compre, venda, faça, contrate empregados, mas não espere por esse mundo. Porque esse mundo está sem o governo de Deus, e o mundo governado sem Deus é crise. Porque o mundo é imperfeito, porque é governado por pessoas imperfeitas. Se essas pessoas estivessem amando Deus, envolvendo o Espírito de sabedoria de Deus, nosso mundo estaria ótimo. Se não fosse evangélico. Porque os evangélicos estão destruindo uns aos outros. A minha igreja é mais bonita que a sua. Eu sou pentecostal, você não é. Você tira demônio, eu não tiro. Estão aí atirando, não sei se vocês estão lendo na internet, estão brigando entre eles, os grandes brigando. A igreja está entrando numa fase de apostasia. Por isso esses pastores e padres escrevem, celebremos o Natal, mesmo que Jesus não nasceu nessa data. Por quê? Quanto mais mentiras eles pegam, mais fácil vai ser para o diabo apostatar. Você entende isso? Por que eles não querem a turma da reforma, não quer a turma da restauração? Por que desta casa saiu gente que aqui pregava, que agora é defensor ferrenho da nova reforma? E diz não à restauração. Por quê? Porque o mundo, a igreja tem que piorar, para que o reino do mundo possa imperar nas igrejas. Quero ver uma igreja cheia do Espírito Santo, com o joelho ali, orando com a palavra ali, dormindo e levantando e comendo e andando pelo caminho com a palavra. Quero ver Satanás entrar. Quero ver Satanás entrar na nossa política da corrupção do Brasil e de outros países. Não entra. Porque o compromisso não é com o partido religioso, é com Cristo. O meu governo é um governo do reino de Deus, reino dos céus. Que Deus quis aqui na terra, e o homem agora devolve esse reino para os céus. E aqui fica um caos. Irmãos, eu não sou pessimista. Mas a Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior. O que você quer profetizar? Prosperidade financeira? Você quer ser enganado com essa doutrina vã, esdrúxula, imoral, de um crente rico? Quando o próprio Yeshua disse que o meu reino não é juntar tesouros na terra, que a traça corrói. Por que não prego esse evangelho? Porque não enche igreja e não vão dar dízimo. Deixa para lá, nós estamos celebrando o Natal. Mas como redimir o homem caído? Então, o plano de Deus foi não mais mandar o Espírito Santo sobre a forma. Presta atenção numa tremenda revelação. Diga, tremenda. Mais alto, tremenda. Mais alto, tremenda. Quando Adão e Eva estavam aqui antes de pecar, o Espírito Santo estava sob a forma de árvore da vida. É como se fosse um banco da sabedoria, como se fosse um caixa eletrônico espiritual. Tinha conexão direta, diga, direta com Deus. Mas quando esse caixa eletrônico espiritual saiu, essa fonte de riqueza saiu, o homem caiu na sua própria podridão, no seu próprio pecado, na sua própria delinquência. Qual é o plano de Deus? Mandar o Espírito Santo de novo? Não. Mas ele vai mandar o Espírito Santo através de pessoas. Diga, pessoas. Deus hoje precisa de mim, diga, Deus precisa de mim para completar a sua obra da redenção. Ele precisa sim. Ele precisa do seu sim. É claro que ele não precisa de você, mais um crente ou menos um. Não é isso que eu estou falando. Mas ele precisa de você, como você é um canal para ele. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Alguém crê na bondade de Deus? Alguém crê na misericórdia de Deus? Alguém pode pegar na sabedoria de Deus? Vamos lá, alguém pode pegar na misericórdia de Deus, sim ou não? Não. Alguém pode pegar na bondade de Deus? Não. Alguém pode pegar na sabedoria de Deus? Não. Venha cá, Beck. Mas quando este Beck, um judeu, está aqui, recebeu Jesus no seu coração, o Espírito Santo dos céus
do reino dos céus entrou nele. E começa a trazer as leis dos céus nele. Estão entendendo? Começa a trazer Romanos 14 nele. O reino dos céus é a justiça, a alegria e a paz. E começa a pôr nele. E ele recebe o Espírito Santo. E ele vive pelo Espírito Santo em Cristo. Isso que é nascer de novo. Nascer em Cristo, crer em Jesus, não é para que você vá para o céu. É para que você receba o Espírito Santo. Só há uma maneira do Espírito Santo viver em você. Você em Cristo. Entende isso? Aí o Espírito Santo entra nele. E aí ele abençoa. Agora você pode pegar na bênção? Sim. Você pode pegar na sabedoria de Deus? Sim. Você pode pegar a misericórdia dele? Sim. Você pode experimentar a bondade dele? Sim. Porque ele é um instrumento, diga, instrumento, nas mãos de Yeshua e de Deus. Amém? Obrigado. Mas os homens não entendem isso. Os homens querem uma religião cristã para matar, para brigar, para fazer as cruzadas, para fazer a Inquisição, para fazer o Holocausto e fazer outras coisas que virão. Em nome de religião. Por que brigam árabes e judeus? Por causa da religião, não é por causa de petróleo. Só os bobos, uma mídia desinformada, que incrédula, ímpia, pode crer numa bobagem dessa. Eles não brigam por dinheiro, não brigam por petróleo, não brigam por terra. A mídia acha que é terra. Não é, é espiritual. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, que Yeshua volta para Jerusalém. Por isso ele afasta a igreja de Jerusalém, afasta a igreja do judaísmo, afasta a igreja do povo judeu. Mas como, se ela foi enxertada no oliveira que é Israel, como a igreja pode viver? Sim, podemos viver orgulhosamente, como a igreja de Roma. E os evangelhos, idem, porque estão com seu cordão umbilical ligado lá. Olhe para o evangélico e olhe para mim, você vai ver uma tremenda diferença. Não estou falando em Cristo, estou falando de entendimento bíblico de um projeto divino. Então, para que esse governo volte à terra, Deus escolhe um povo, diga amém. Deus escolhe Israel como nação corporativa, diga amém. Deus põe profetas e sacerdotes dessa nação, diga amém, para receber a Torá. Deus pega a Torá e dá para o povo, e começa a destruir o povo, que há um reino dos céus, que foi perdido no Éden, e agora quer restaurar o Éden. E para restaurar o Éden, ele dá uma cruz, diga cruz. Depois da cruz ele dá a morte, diga morte. E depois da morte ele dá a ressurreição, diga vida. Este é o Natal. Entender isso cosmicamente. E aí, quando ele entende a cruz, a morte de um homem, aí sim, o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo entra em mim e eu assumo o governo da minha vida, da minha família e agora da sociedade, da igreja. Estão entendendo o propósito? Então, o pecado viveu aqui, Adão pecou, o mundo entrou em trevas, uma nuvem preta paira sobre o mundo. O Éden foi abandonado pelo homem nesta terra. E aí agora Deus manda o dilúvio, depois de 2000 anos depois do dilúvio vem a Torá. E Deus começa com a lei da Torá, o presente da Torá é a restauração do indivíduo, do povo, nação de Israel. E Deus tem um plano, diga, plano de redenção. E Israel faz parte do plano de redenção. A Torá faz plano de redenção, não é a graça que é a sua redenção. A redenção é conhecer, receber a graça e estabelecer proteção para ela. Enquanto eu viver no mundo, isso chama-se Torá. Mas os crentes não querem saber, isso é lei de Moisés, estou debaixo da graça. Esses falsos entendimentos levam essa igreja do jeito que está aí. E ela vai se, olha, como eu falei, como nós vamos caminhar para a apostasia, a igreja vai piorar. Como a igreja piora? Entrando na doutrina dos homens. Como a igreja melhora? Voltando, isso é techuvá, essa palavra é restauração em hebraico, techuvá, chuv, voltar como era. Por isso Jeremias fala, renove os nossos dias como dantes. Amém. Aí sim, como eu vou receber a graça? Como eu posso entender a graça? Se eu não sei o que é pecado? Quem fala que eu estou certo, quem fala que eu estou errado? Quem fala, quem me mostra que eu acerto o alvo, que eu erro o alvo? Bom, a Torá.
Por isso não existe graça sem lei, e sem lei sem a graça, porque eles andam juntos. É como o carro dirigir sem volante. Os meus irmãos evangélicos não entenderam isso ainda, mas vão entender. Alguns vão entender. Alguns vão entender. Porque carro para dirigir tem que ter volante. Tem que ter motor. A graça é ter o carro, mas sem motor não é graça. Olha para mim, para alegrar o seu sorriso, com essa cara feia que você está fazendo para mim. Eu não estou falando dos crentes em Jesus. Eu não estou contra o crente em Jesus. Eu não estou contra o evangélico em Jesus. Eu não estou contra o meu irmão. Eu estou falando e alertando para o perigo das denominações religiosas que fazem uma religião chamada cristã. É isso que eu estou alertando. Eu não sou contra você que nasceu de novo. Eu não sou contra você que converteu. Mesmo que você não saiba o que é Torá, Deus foi misericordioso para você. Deus perdoou os pecados. Se você não sabia o que é Torá, você sabia o que era pecado, porque alguém te falou e o Espírito Santo te falou. Você é um pecador e merece a graça. Mas agora, já que você entende, vamos ver. A graça precisa ser apontada por onde eu ando, por onde eu como, por onde eu faço, por onde eu falo, por onde eu gero, por onde eu produzo, porque é isso que produz a verdadeira graça. Então, agora o mundo vai fazer o caminho contrário. Qual é o caminho contrário agora? O mundo agora vai fazer o seguinte, o mundo vai para o Gólgota. Viu como é que Deus inverteu? Primeiro Deus mostra o erro, para depois dar a graça. Agora, no final dos tempos, Deus dá a graça, para você ver o erro. Não sei se vocês estão entendendo, é uma revelação profunda aqui. Não é? Então Deus agora, o que ele faz? Ele volta com Yeshua, porque é mais fácil entrar em Yeshua do que entrar pela lei. Não é verdade? Ele entra de graça, mas não quer dizer que parou na graça. Há um montinho para ele percorrer, que é o Sinai. Há um montinho para ele subir agora em Cristo, que é o Sinai. Porque é ele que me preserva a graça. Porque os adúlteros, os efeminados, os beberrões, os mentirosos, os sodomitas, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Então eu preciso desse Sinai que me fala se eu sou idólatra ou não, se eu sou adúltero ou não. E Yeshua ainda complicou um pouquinho mais, porque ele pegou a lei e pôs a lei dentro do seu coração, aí confundiu mais, porque a lei lá no Sinai era tranquilo, a lei nas tábuas é fácil, mas a lei no coração é difícil. Porque Yeshua falou, se você olhar para uma mulher com olhos impuros, já adulterou com ela. Se você olhar para o seu irmão com ódio, você já assassinou o seu irmão. Ei, como é que você quer tirar a Torá da graça? Se Yeshua colocou mais forte ainda. Então, ele dá o Gólgota, não é para você ir para o céu. Ele dá o Gólgota para você receber o Espírito Santo e governar a sua vida. Amém? Esse é o verdadeiro Natal. É receber o Espírito Santo para governar a sua vida, para endireitar a sua vida, para que a sua vida represente o reino dos céus. De justiça, de paz e de amor. Amém? É isso aí. Agora sim, o Sinai é o presente que vai me trabalhar, vai fazer preservar essa graça e essa graça produzir frutos. Para quê? Para que a terra volte a ser o Éden. Mas como os crentes pegam um céu distante, eu aceito Jesus, levanta a mão para ir para o céu. Isso me distancia do conceito de salvação, de paraíso, de Éden. Vocês estão entendendo? Alguém está entendendo um pouquinho da doutrina cristã comparada com a Bíblia? Como a coisa vai se desviando? Como a coisa está tomando um caminho perigoso? Você quer que eu profetize? Eu vou profetizar. Poucos aceitarão essa visão da restauração. Porque eu vejo em Lucas, meu pequeno rebanho. Você quer que eu profetize mais? Em 2004 eu recebi uma revelação e mudou a minha vida aqui nesta casa. Eu achava na minha pobre, inútil ignorância que eu era alguém capaz que Deus ia me usar para restaurar denominações cristãs e evangélicas. Em 2004 eu levo uma burdoada na cabeça e disse, Deus, eu não te chamei para restaurar denominações nem igreja. Eu lhe chamei para restaurar pessoas
para colocar o judeu vivendo como judeu em Cristo e o não judeu vivendo em Cristo também como não judeu, mas numa família de Deus. Efésios 2:19. Gentio e judeus em Cristo, a família dele. É isso que eu te chamei, restaurar vidas. E essas vidas vão restaurar a família, e a família vai dar uma igreja restaurada. Aí eu fiquei mais tranquilo e posso respirar, porque eu tenho um Éden pela frente, que eu tenho que trazer justiça. Então, para encerrar, Deus quer um tabernáculo para habitar Betorhem, dentro deles. As Bíblias traduzem no meio deles, está errado, risca essa tradução. A palavra ali em hebraico é Betorhem, ou seja, dentro deles. Deus quer o Éden aqui, porque Ele criou, e Deus não abre mão do Éden, não abre mão da terra. Deus não abre mão de você. Esse é o seu Natal. Ele não abre mão de você. Ele acredita em você. Deus quer um grande lar, diga, grande lar, na terra, o reino. Então a cosmovisão, o planeta Terra de Jó 38, Jó entendeu isso, e você, cheio do Espírito Santo, ainda não consegue entender. Jó entendeu, essa terra é minha, e eu tenho que resplandecer a luz divina nela, porque eu existo por ela. Aqui é o Éden, aqui eu vou restaurar as leis divinas que Deus criou no início. Aí Deus dá o salmo, o salmista também entendeu. Depois Deus dá uma macrovisão, ou seja, Israel seria esse pontinho do planeta onde tudo ia começar e onde tudo vai terminar. Olha para mim para encerrar. Isso não é fazer você que não é judeu virar judeu, longe disso, Halila, me livre dessa maldição. E não é isso que essa casa faz. Eles me acusam, me jogando essa calúnia, que eu judaizo o gentio. Eu não faço isso. Eu ponho cidadãos a viver como não judeus no enxerto que é Israel. É diferente. E aí, este peixinho, que não é judeu, ele precisa entender que Israel é a macrovisão de Deus. Porque tudo começou ali e tudo vai terminar ali. Eclesiastes, Salomão fala, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Por isso a morte, eu falei, é o verdadeiro Natal, não o nascimento. Porque o final das coisas, você vai ver, se der tempo, você vai entender. Aí Deus dá uma mesovisão, o tempo de Salomão, para habitar no meio. Deus está te explicando à humanidade que Deus pode viver dentro de nós. E Ele põe o tempo de Salomão, que Herodes restaurou e Yeshua pisou nele. Depois Ele quer uma oikia visão, ou seja, no seu lar. Daí vem a palavra economos, economia, vem de lar, coisas do lar. A palavra economia significa coisas do lar, ecoinia, okia, né? Okia. Então Deus quer agora no seu lar, Ele quer o seu lar, cada lar uma igreja, Ele quer. Eu não disse igreja em célula, isso é outra coisa. Mas a igreja é na sua casa. Ali é o reino dos céus. Ali você bate o pé e fala, aqui vale as leis dele. Amém? Ali os anjos passeiam, porque ali não é um lugar qualquer da terra. Ali é o lugar sagrado. Deus quer uma microvisão. Ele habitando em Coríntios 6,19, no seu corpo. No seu espírito, não é verdade? No seu corpo, na sua alma, na sua mente. E Deus quer uma pneumavisão. Deus habitando no seu espírito, ou seja, no seu coração. Provérbios 20 fala que o seu espírito é a luz de Deus para brilhar. Isso é o Natal. Entende? Entender isso de uma maneira mais forte. E aí sim, este é o meu Natal. O nascimento de Yeshua em minha vida faz parte da redenção de Deus. Eu trabalhando em função da redenção. Então, nessa cosmovisão do Natal, que importância você dá para ele? Entenda quem quiser entender. Não é? E aí, então, eu te dou um gráfico para você entender melhor. Desde quando Adão peca, Deus está trabalhando num gráfico. E Ele vai enviando homens que falam da sua história, fala das suas leis. Você não pode agora, na graça, jogar isso tudo fora, entende? Você em Cristo não pode jogar Moisés fora.
Porque isso não é o propósito de Deus, é você complementar o seu conhecimento. Que Jesus falou, todos eles falaram de mim. Todos os profetas que vieram falaram de mim. Então você tem que parar em Cristo, mas não jogando para trás uma dispensação da lei, que agora é uma nova fase, dispensação da graça, porque isso é uma teoria falsa do cristianismo. Voltar a entristecer de novo. Pode sorrir. Isso é uma libertação para você. Eu não estou falando da sua igreja, você que nos visita. Mas eu estou falando de uma luz para o mundo, que começou a contagem zero, Yeshua. Ele agora é o tabernáculo vivo. Ele agora tabernacula dentro de nós. E João capítulo 1, verso 12 fala que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e tabernaculou, em grego eskenezei, dentro de mim. Ele não vai pôr o Espírito Santo mais como pôs para Adão. Agora ele põe em cada coração. E cada coração somado faz um somatório do Espírito Santo. Cada um imagina uma coxa de retalho. Cada um com um pedaço da coxa. Ele não quer o retalho, ele quer a coxa. Deu para entender o exemplo? Então ele quer você cheio do Espírito Santo. Porque quando eu uno com você, dou o braço, as portas do inferno não prevalecem. E nós vamos chamar o reino de justiça, eliminando a enfermidade, a doença, o ódio, a morte, eliminando tudo que a desobediência, eliminando todo o mal, abrindo as cadeias, libertando os presos. Mas os presos cheios do Espírito Santo, ele não vai furtar, ele não vai roubar, ele não vai assaltar. Você pode entender o que é Natal. É isto, é o sentido. Agora, pelo amor de Deus, não ponha fé num presépio que São Francisco de Assis fez. Ainda me coloca um burro e um jumento para mostrar o que Jeremias falou. Israel não pode me entender, assim como até o jumento e burro pode, mas eles não podem. Então eles pegam e jogam isso aí dentro de um presépio, como uma forma de antissemitismo. E aí vem a segunda vinda, e agora vem a segunda vinda, a salvação de Israel. E esta é a palavra de hoje, a salvação de Israel, porque as Escrituras falam dele. Vamos ficar de pé para encerrar. E aqui você tem que ver comigo que passaram 2 anos inteiros, quando José chama os seus irmãos com aquela estratégia dele. Sabe o que me fala essa paraxá de hoje? A igreja evangélica só pode orar por Israel, mas ela não vai salvar Israel. Quem vai fazer isso é o próprio Messias. Por isso os rabinos não prestam muita atenção na igreja, porque eles leem a Bíblia e sabem que a salvação vem do Messias. Assim como José falou para os seus irmãos judeus, Ani e Yosef, nos 2 dias da grande tribulação, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Revelação, revelação, revelação. Da mesma maneira, eu creio que a Bíblia fala 2 anos após a grande tribulação das vacas magras, José apareceu aos seus irmãos e disse a Ani e Yosef. E ele fez uma estratégia de colocar dinheiro nos sacos dos judeus, lembram? Dos seus irmãos, para sequestrar o pequeno, para trazer Benjamim, depois ficou com Simeão, depois ele sabia tudo. José foi inteligente, José não virou e falou assim, vocês são safados, vocês me jogaram numa cisterna, eu aqui agora, ó, sou rei, tá legal? Sou rei, eu mando vocês. Não, José manteve a barbinha egípcia, manteve os olhos puxadinhos com o lápis creon. Não sei se é creon, mas era um troço, um lápis. Parecido. Eu imagino José tirando aquela túnica egípcia, tirou aquela barba, tirou e falou, meu pai está vivo. Os irmãos começam a chorar. E José havia, quando viu os irmãos comendo, fez uma ceia para eles. Assim será também. Yeshua fará uma ceia para os judeus, porque é o seu povo. Ele jamais desprezou o seu povo. E ali eu vejo
que à medida que, assim como Jesus, assim como José casou com uma egípcia e teve Efraim e Manassés, assim Jesus casou com uma igreja gentílica que não tem sangue judeu. Mas no final vai tirar a barba. No final a igreja vai tirar essa roupa de Roma, vai tirar essa túnica vermelha, vai tirar esses apetrechos, essas festas que não tem nada a ver com a Bíblia, vai tirar toda essa coisa toda, e a igreja vai ser despida, e ela vai reconhecer o Messias judeu. E quando a igreja reconheceu o Messias judeu, quando a igreja gentílica reconheceu o Messias judeu, Israel vai olhar para a igreja e vai dizer: What has happened? O que está acontecendo? A igreja agora tem a Torá, a igreja tem o Messias judeu. Ei, esse Messias é meu! E a igreja vai falar no segundo concílio de Jerusalém: tome. A função da igreja é fazer isso para Israel. Tome, não é mandar missionários da Jocum, não é fazer igreja evangélica em Israel. Isso atrasa a vinda de Jesus. Porque prega um evangelho da substituição, prega que eles são o Israel de Deus, que judeu é raça ruim que matou Jesus. Essa mensagem acabou! Eu profetizo há 25 anos nesse país. Essa mensagem acabou! Podem reformar quantas coisas quiserem reformar, essa mensagem não prevalecerá. Porque Deus agora apertou o botão do start, da segunda vinda de Yeshua. Ele apertou esse botão aqui. Ele apertou esse botão aqui, volte! Primeiro ele salva Israel. Igreja, quer que Yeshua volte? Ore por Israel. Ajude a nós da restauração a despir a roupa egípcia da igreja, que agora chama-se Roma. Mas o princípio é o mesmo. Ajude a despir. Uma noiva tem que ter vestido de nupcial. E Yeshua ensinou isso na parábola das 5 virgens prudentes e as nécias. Todas eram crentes. Ei, revelação. Todas eram crentes. Uma entendendo a visão e o tempo. Outra preocupada com a prosperidade. Preocupada com os natais do mundo. E uma espiando. O homem vem. Ele vem. Eis que à meia-noite vem o noivo. Irmãos, nós estamos na 1/10 hora. 11 horas, meia-noite, vem o noivo. E esse noivo vem através de Israel. Vem pela salvação de Israel. E olha, e aqui dá 2 anos, eu creio, na minha revelação, pode você discordar de mim agora, porque é uma revelação pessoal, que no 2º ano da tribulação, a verdadeira igreja vai ver a salvação de Israel. E aí a igreja vai se unir a Israel. E nós vamos ser um, porque Deus não arrebatará os galhos que a igreja evangélica deixará os judeus aqui para sofrer tribulação. Isso é uma mensagem antissemita, que precisa sair dos nossos livros e compêndios evangélicos. Nós temos que ter um compêndio judaico, e ele se chama Bíblia. Amém? Yeshua rapta, arrebata esta oliveira, composta de judeus que foram reenxertados na sua própria oliveira e gentios em Cristo que foram enxertados. E Paulo adverte a igreja de Romanos 11: igreja gentílica, não se ensoberbeçam, porque Deus não teve misericórdia com os próprios galhos, ramos naturais. Eles foram cortados para que você fosse enxertado, e você agora que é enxertado, não os despreze. Que assim como não poupei os ramos naturais, eu também não pouparei você que foi enxertado. Gente, a palavra é dura, mas os crentes não querem ver, porque eles querem ver sua prosperidade, e quer ver céu, e quer ver vida boa, e quer ver o reino de alegria, de paz e saúde. Mas não quer ver o preço que se paga pela saúde. Olha a minha, olha a sua. Esse é o preço que eu pago das minhas noites mal dormidas pelo reino. E aí, poró, 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 é o shofar.
Tessalonicenses 4,13, ao soar das trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, talvez a geração da Torá, né, que eu não espero estar aí, não sei, se ele vier, eu quero estar presente, mas eu acho que eu vou partir. E essa geração que eu vou deixar aqui vai ficar. Quem sabe é ela que entenderá essa voz do chofar. Essa igreja que vai escutar a voz não está preocupada com as coisas do mundo e nem com as celebrações do comércio e nem do mundo material, porque seus ouvidos são espirituais e eles estão ligados ao reino dos céus que através de mim manifesta aqui nessa terra. Eu fecho os meus olhos e vejo o poder, amém? Porque o Espírito Santo está aqui. Esta é a história de José, que me mostra vinda do Senhor Yeshua, que mostra José se revelando, Ani Yosef, eu sou José, vosso irmão. Jesus falará isso aos judeus, e a igreja junto, espiando, que vou chamar de Egito salvo. Foi até bom, né? Eu prefiro falar Egito salvo que Roma salva, porque aí Roma tem que ser salva com todos os seus erros, fica um pouco incrível. Mas então, Egito salvo, o Egito. Todos conversos no Senhor Yeshua, reconhecendo Ani Yosef, Jesus, o judeu, que morreu por você, morreu por mim, que voltará, e com você e comigo reinará por 1000 anos. Este é o verdadeiro Natal. Avinu Malkeinu Shabbat Shamayim, nosso Deus Pai, Rei Celestial. Esta é a tua palavra. Avinu Malkeinu, este é o teu tempo. Este é o nosso ministério, tão pisado, tão massacrado. Mas o Senhor vai dar os milagres. Assim como o Senhor sustentou aqueles 300 gideões, ganharam a guerra dos amalequitas. Assim como o Senhor antes disso, com aqueles 70 sacerdotes, o Senhor fez as muralhas de Jericó caírem, pelo toque do teu chofar. Assim também Davi, quantas vezes, com a sua espada, derrotando seus inimigos por uma causa, por um estado, por um país, por uma fé. Assim o rei Ezequias, que quando viu que não tinha espada, não tinha força, não tinha coragem, ele foi para a cama. Ele falou, eu vou para a cama, mas o Senhor vai me libertar e vai me salvar. E assim foi. Meu pai, obrigado por Davi, que tinha espada e lutava dia e noite. Obrigado pelo rei Josafá, que tinha espada, mas não tinha garra para lutar, mas ele ameaçava e o inimigo fugia. Obrigado por Josias, que ele não tinha espada, não tinha coragem, mas ele tinha a unção do louvor e louvava. E quando ele louvava, diz a tua palavra que o Senhor libertava Israel dos seus inimigos. E obrigado por Ezequias, que não tinha espada, não tinha unção, não tinha arma, não tinha nada, não tinha louvor. Ele só tinha uma coisa, a fé inabalável. E ele foi para a cama e o Senhor deu a vitória aquela noite. Meu Pai, assim seja conosco, que nós possamos ao mesmo tempo, como Davi, ter a espada. E eu quero profetizar um 2012, meu Pai, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir eu encostar a minha espada um pouquinho, eu quero um 2012 de louvor, porque enquanto eu louvar, o Senhor vai trabalhar por nós, o Senhor vai curar. Meu Pai, eu confesso o meu cansaço com a espada na mão, eu preciso não deixar que ela saia da minha mão, mas eu preciso entrar numa nova fase. Essa nova fase, talvez o Senhor queira em 2012, que seria o meu louvor, o nosso louvor, a nossa adoração, e o Senhor vai fazer o resto. E quem sabe, 2014, nós vamos dormir, nós vamos para a cama e o Senhor vai fazer tudo para nós. Tudo é válido. O Senhor nos ensina com os 4 reis de Israel. Mas eu não vou abrir mão da espada.
Eu não vou abrir mão da luta. Eu sei que o nosso corpo geme, muitas vezes com enfermidade, com desânimo, com desmotivação. Mas nessa noite de Hanukkah, o Senhor vai fazer um milagre aqui à noite, como o Senhor fez com Macabeus, porque eu estou publicamente declarando que a Hatzion e os seus membros são Macabeus. Eles têm garra, têm força, e eles marcharão, mesmo que teu templo esteja profanado, mesmo que a fé tenha sido comercializada, mesmo que essa fé esteja impura, misturada com coisas do mundo, nós dizemos nessa manhã: Rinene, eis-nos aqui, capacita-nos. Eu repreendo em nome de Yeshua todo espírito de marasmo, de moleza, de preguiça, mas cria nessa casa verdadeiros macabeus e macabeias, pessoas que pela fé querem algo novo, um renovo no espírito, na alma e no corpo, querem trazer o Éden, querem trazer a realidade do teu reino, não através de nossas riquezas, nem a grandeza de nossas igrejas, mas através do nosso testemunho pessoal, a nossa luz brilhando para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Yeshua HaMashiach, faça o milagre, faça o verdadeiro Natal acontecer no nosso meio. Prepare macabeus e macabeias, homens e mulheres e crianças fortes, que possam, Senhor, cumprir o teu propósito e chamar a existência do reino dos céus, que constitui na justiça, na alegria e na paz. Em nome de Yeshua, amém, amém, amém. Amém? Quem foi abençoado, levante a mãozinha. Aleluia. Minha filha Débora, que está ali atrás, estará editando essa fita de 12:30 às 6 ainda hoje, para deixar essa mensagem gravada, para que você possa presenteá-la. Eu sei que eu fui um pouco bravo. Não ensaiei essas palavras bravas que saíram. Me perdoe pela braveza. Mas, se você crê na minha sinceridade, você pode me perdoar. Porque eu falo isso não é contra o irmãozinho. Não é contra o irmãozinho pentecostal ou tradicional, não. Jamais falaria contra o irmão que tem o Espírito Santo, que crê em Jesus. Mas eu falo contra o sistema que tem cegado o entendimento dos crentes. E esses líderes, principalmente líderes, que têm o poder e a autoridade de ser bênção e ser luz para a igreja, e eles estão trazendo trevas. E, aliás, muitas trevas, alguns deles. Porque essa é uma mensagem profética. Porque eu estou entregando aqui um Natal cósmico, um Natal que vê o milênio, um Natal que sai de uma simples manjedoura de um curral para implantar em todos os currais do mundo, da terra, fazer daquele estábulo um verdadeiro reino, a fonte da palavra, a árvore da vida voltando à terra. Ivarecha Adonai veishmerecha, Iae Adonai palanavelecha vihuneka, Isa Adonai palanavelecha veyasem lecha shalom. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom.